Tá muito, tá aqui. Se a gente abre o Instagram agora, vai ter vários e vários coach, influencer, seja na parte religiosa, seja na parte não religiosa. Sim. Isso, os caras é só na chibatada. É expondo, é falando, é xingando, é muita. Eu sou uma pessoa que poucas coisas me incomodam nesse sentido, assim. Você pode falar o que você quiser, depende muito da forma que eu vou absorver isso. Então, para mim, isso é uma parte importante. tá tudo certo. Porém, me incomoda. Me incomoda ver aquilo lá. Mas vai servir. É óbvio, qualquer coisa que a gente disser vai servir para alguém. Seja bom ou não. Talvez eu fale uma asneira aqui, todo mundo vai me... já aconteceu, normal. Já aconteceu. É normal. Normal, né? Muitas pessoas vão criticar, mas vai ter uma que vai fazer sentido para ela. Sim. Só que aí esses caras, essas estrelas maiores que estão tendo por aí, os caras falam tanto, mas é para tanta gente que eles conseguem converter muito. Óbvio, né? Você tá falando para milhões de pessoas, a sua conversão sempre vai ser alta. Como que é isso? Aí é um ponto... Aí é brabo. Então, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está falando em termos de... Em termos de coach, de treinamento, eu não vou citar nome. Eu posso citar nome? Não, mas eu já consegui entender o que você está falando. Só uns 6 nomes aqui só. É claro, eu, por exemplo, se você me perguntar, eu trago isso aqui como o meu propósito, né? Para mim, gente, faria muito sentido, sabe? Assim, um mundo onde as pessoas colaborassem mais, onde as pessoas conseguissem respeitar os limites umas das outras. Sabe aquela palavrinha tal da empatia, que a gente fala tanto, mas ninguém entende direito o que é? Sabe, se a gente pudesse praticar. Olha que bacana você ir para um ambiente de trabalho onde você é acolhido, onde você não é criticado, né? Para mim é um mundo ideal. E aí, gente, se eu tenho essa visão, e se de repente eu tenho na minha cabeça a ideia de que, eu sei te ensinar a fazer isso, eu vou sair falando sobre isso o tempo todo, né? Por isso que eu falo, é bacana a gente pensar qual o impacto, né? Então, eu tenho muito essa preocupação. Qual o impacto da outra pessoa? Então, às vezes, eu até deixo de fazer, ou não faço tanto, por conta dessa questão de ser invasiva, ou de ferir. Então, é muito delicado. Mas até a gente encontrar. Você acha que dá resultado? Você acha que pode ser que tenha resultado? Ou é o que eu tô falando? Bom, ele vai ter resultado porque são milhões de pessoas. Mas é aquela questão, né? Até que ponto? E aí, para mim, vamos lá. Eu tô falando de um ponto de vista da educação. Eu defendo o senso crítico. E aí, senso crítico é diferente da crítica que eu falei aqui, viu? Eu defendo o senso crítico, que é você questionar até que ponto aquilo é bom para você ou não, para sua família e tal. Então, em algum momento, inclusive, provavelmente, eu assisti vídeo desses coaches que você está falando aí. Porque, para mim, me ajudou em alguma situação pontual, né? A gente falou de livros aqui, aquele livro O Milagre da Manhã. Sim. Né? Em algum momento eu cismei que eu tinha que acordar às 5 da manhã para fazer aquela rotina. Funcionou por um curto período. Porque não fazia sentido para a minha rotina e para as coisas. Então, o problema não é, e aí eu estou falando do ponto de vista da educação, o problema não é todas essas questões que são jogadas, né? Ou o que o coach fala, é como eu analiso isso para a minha vida. Sensacional. Então, eu trabalho muito, e aí eu estou falando de criança pequena, né? Mas para desenvolver o senso crítico. Então, mais importante do que quem passa a mensagem é quem recebe a mensagem. Sim. Entendi. Porque daí a gente tem liberdade de expressão, né? E se você tá num estado de espírito que só aquilo vai te acordar, só um tapa na cara, o cara te xingando, o cara... Enfim. Não, então. Não, mas é isso que os caras fazem, entendeu? É isso que eu vejo. E tem gente que concorda, né? E então, tem é gente isso que eu tô falando. Então, assim, o receptor... Ele é o cara mais importante. Porque se o cara tá me xingando, tá falando isso, não sei o quê, tá me expondo, e aquilo não é interessante para mim, eu vou procurar um outro que talvez não tenha. Vamos lá para a questão da cultura. Mas tem gente que precisa. Vamos lá para a questão da cultura? Gente, olha o tanto de gente que fala que tinha... Escutei recente, que tinha que voltar, inclusive, a palmatória na escola.
Tá entendendo? Então, dentro de uma sociedade, sempre vai ter esses movimentos contraditórios e antagônicos. Isso é fato. Sempre que levanta uma força muito forte, vem outra para contrapor. Então, é muito doido isso. Porque para algumas pessoas, e aí vem da formação da pessoa, aquela linguagem que eu estou chamando de violenta, vai fazer sentido para ela. E ela vai falar, nossa, era disso que eu precisava mesmo. Entende? Então, a pessoa, ela acredita naquilo. É o receptor. O ponto alto é o receptor. Por isso tem tanto idiota que faz sucesso. Pronto, falei. Pronto. Minha língua tá perigosa hoje. Assim, vê se minha comunicação tá violenta. Se você quiser falar no rumo do microfone, Jefão, não sei se você sabe fazer podcast, entendeu? Mas se você quiser falar no rumo do microfone, isso é bom também. Você pode falar pra mim também, eu tô... Não, o seu tá perfeito. Tá tranquilo? É só o Jefão que eu não sei se ele sabe fazer podcast ainda. Entendi. Eu tô falando aqui, do lado aqui? Tá. Desculpa aí, gente. Tô trabalhando aqui, começamos agora, primeiro programa. Primeira vez. Foi violenta a minha comunicação? Eu só fui bem objetivo, inclusive, eu achei. Grosso, eu tô super ofendido. Essa questão da violência e da não violência, e inclusive na minha pesquisa eu trago isso, né? O que é violento no contexto brasileiro? E a gente tem que estudar a nossa realidade. Essa teoria, inclusive, foi desenvolvida por um psicólogo americano. E ele fala muito essa questão dos sentimentos, a forma como um lida. Então, ao pensar isso aqui na nossa realidade, não foi tão difícil, né? Foi algo que veio, que dá pra gente questionar e trabalhar tranquilo. Mas nós temos muitas características nesse sentido. É tanto que quando a gente fala da empatia, e aí eu falo, né, faço formações sobre isso, por exemplo, a forma como a gente dialoga, né? Eu vou te contar uma história e a pessoa, ela não consegue te ouvir. É fato, assim, você tá conversando, você fala assim, menina, se eu te contar o que aconteceu, foi, olha, mas que situação constrangedora que eu passei, foi assim, assim, assim. Aí a outra vira e fala assim, então, você acha que isso aí foi difícil? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. E aí ali, ela nunca mais escuta o que a outra pessoa tava falando. E é tão doido que quando eu falo, olha, não é errado, não é questão de que tá certo e que tá errado, a gente não trabalha nessa perspectiva, né? É na perspectiva do sentido. Faz sentido para aquela relação, para aquelas pessoas que estão conversando. Mas quando você fala da relação empática, não é empático. Porque a empatia, eu sei que se a gente pesquisar agora na internet, vai aparecer lá assim, se colocar no lugar do outro. Não é. Tá? Empatia é espaço. Espaço para acolher. Inclusive, eu aprendi isso com a minha diva Carolina Nalon, linda. Espaço para acolher o outro, do jeito que ele é, sem crítica, sem rótulo, sem julgamento. Eu nunca vou conseguir me colocar no seu lugar. Nunca. Você pode me falar, né, e eu vou, sei lá, pensar, te tratar do jeito que eu gostaria de ser tratada. Eu tô sendo centro. Eu tô sendo egoísta. Eu tô sendo egocêntrica, né? Isso funciona assim, um pouquinho, com pessoas... de repente em situações pontuais, ali numa padaria, no banco, alguma coisa, né, uma pessoa esbarra ali, eu vou usar simpatia, que é esse me colocar no lugar do outro. Agora, empatia, né, aí exige um pouquinho mais da gente. É um exercício, porque eu não sei se você já percebeu, trabalho com comunicação também. Você já viu tanto que é difícil escutar uma coisa que você não concorda? Para mim, isso eu pratico bastante, eu acho até interessante, estimulante, né? Opinião diferente, debater, adoro. Mas para algumas pessoas é muito difícil. Eu não tenho esse problema, mas a gente vive na prática aqui pessoas que têm essa limitação. Porque eu acredito que é uma limitação. A pessoa simplesmente ela não consegue aceitar o que o outro está dizendo. E diferenciar a ideia da pessoa. Isso. Essa é uma ideia sua, só que daí eu rejeito você, a ideia e tudo junto. Eu quero que você se exploda, você e seus pensamentos, é mais ou menos isso, né? Tipo isso. Então, e aí, gente, eu não sei se eu posso falar, mas a gente tem cenários aí que envolvem todo o Brasil, que a gente percebe isso, as pessoas não conseguem dialogar sobre o que pensa, o que sente, discute aqui, dali a pouco levanta e vai conversar e tá tudo bem, não consegue. É muito difícil. Então, quando eu falo da questão de ser violento ou não ser violento, tem muito a ver com essas questões, entende? Eu pensar essa sociedade. Então, quando eu levei isso aqui para dentro da escola, e claro que tudo que eu estou falando aqui não está só aqui, são vários outros autores que eu trago para essa reflexão, até para não limitar mesmo, né? Eu gosto de ampliar. Você vai perceber isso.
mas na base mesmo, né? Quando eu falo da outra pessoa, da forma dela, quando eu limito. Porque, por exemplo, a questão do rótulo que eu falei, né? Se eu falasse, eu sou a pessoa da paz, o amor, tranquila toda a vida, né? E aí, quando alguém percebe que em algum momento, né, eu posso dar uma escorregada, porque daí eu sou ser humano e não vou fazer isso, é como se isso eu não estivesse sendo autêntica. Uhum. E é por isso que eu gosto de trabalhar tanto essa questão do ser humano, da gente entender. Porque daí, aquilo que eu faço, né, eu quero o tempo todo que as pessoas me julguem pelas minhas intenções. Mas daí eu julgo todo mundo pelo comportamento. E tem um autor que eu acho fantástico. Um livro dele é muito bacana, eu não tenho ele, né, físico, assim. Ai, obrigada, que eu já sequei o nome. Chama Atenção para uma Política do Cuidado. O livro dele. Quem que é o autor? Alex Castro. Sabe uma pessoa que, cada página que você lê, você tem que parar assim um tempão e ficar refletindo sobre aquilo? Uhum. Ele fala o seguinte, se eu tiver que saber o que você passou na sua infância, ou o que você está passando essa semana na sua casa, o que está acontecendo com você lá na sua vida, para te respeitar, isso já não é mais respeito. Olha o tanto que essa compreensão é louca. Se eu tiver que entender o que está por trás do seu comportamento para te respeitar, isso não é mais respeito. E ele traz um exemplo que eu acho fantástico, né? Ele fala assim, olha, se você está me criticando agora por eu ter falado 3 palavrões, você não sabe o esforço que eu fiz para não ter dito 10. Tá entendendo? Nossa, pesado. Tá entendendo? Uhum. Então, é sobre isso. A gente quer o tempo todo falar sobre como a outra pessoa tem que ser. E tem um outro autor, né, que aí é da psicologia, que é o Carl Rogers, que ele fala assim, seres humanos só precisam de acolhimento. E aí todo o resto ele se desenvolve. Uhum. Então isso é muito doido, porque eu falo acolhimento. A maioria das pessoas escuta permissividade. Isso acontece muito com criança. Você acolher uma criança não significa deixá-la fazer o que ela quer. É você validar ela enquanto pessoa, que sente, que pensa. Aquela famosa frase, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Mais ou menos isso, né? Você dá liberdade para uma pessoa... Eu acredito que quando a pessoa ela é bem segura com quem ela é, com os pensamentos, com os sentimentos que ela tem, ela pode dar liberdade, é tranquilo, não tem problema. Quando ela não é segura, porque assim, quando eu falo segura, quando eu tô ciente de quem eu sou, do que eu gosto, e aí eu tô trazendo necessidade e sentimento, porque são elementos aqui do livro, eu consigo delimitar. Eu consigo dizer para você até onde você vai. E para mim é muito tranquilo. Por isso que para você também é muito tranquilo as pessoas falarem. Você vai pegar aquilo que para você cabe. Sim. Porque você está muito seguro quanto a quem você é, o que você faz, etc. Quando a pessoa não é segura quanto a isso, entendi. que entra aquela questão do autoconhecimento, aí fica fácil ser invasivo. Porque a pessoa também não sabe direito esse limite, então às vezes ela vai permitir. Entende? Entendi. Então aí é que está a complicação. Porque uma compreensão que a gente tem, inclusive, é que o que eu sinto, né, é minha responsabilidade, não é sua. Então, não é o que você me diz que vai me deixar nervosa ou alguma coisa nesse sentido. É realmente o que eu faço com isso. Eu gostei da forma como você trouxe. É o que eu faço com isso. É a forma como eu interpreto. O receptor. É. Faz Entendeu? todo sentido. Nossa.